Meu amigo vascaíno, mais uma semana começando. Olha, 5 novidades para passar para você nessa segunda. Que essa segunda seja abençoada, maravilhosa para você, torcedor vascaíno. E, meu amigo, a limpeza começou no departamento de futebol do Vascão da Gama, hein? Rapaz, uma demissão aconteceu do nada e não vai parar por aí. Olha, Carille e o Marcelo Santana vão ter que demonstrar trabalho daqui para frente para permanecer no Vasco da Gama. Cara, o Carille essa semana já com uma tarefa difícil, irmão, porque agora é o Santos, depois o Melgar, depois o Corinthians, não vai parar. E o Marcelo Santana com aquela missão aí de simplesmente fazer as contratações e as renovações. E por falar em renovação e contratação, a gente vai falar aqui sobre a situação de renovação de 2 atletas que deverão ser anunciados aí nessa semana, assim como a situação aí do Davidson, tá? Deu uma reviravolta lá em Minas Gerais, tá? O Davidson que possivelmente deve ficar no Atlético Mineiro, informação que vem aí pela parte da manhã. E claro, a gente vai falar aí sobre essa situação de rescisão entre o Vasco da Gama e a 777 Parques. A gente teve uma novidade pela manhã vinda lá da arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Então tem muita coisa, galera, com aquele amor no coração. Cara, vamos que vamos aí. E o seguinte, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Pessoal, a semana começou quente no Vasco. Depois daquela derrota do time titular do Vasco da Gama para o Boa Vista, olha, o Pedrinho parece que acordou e resolveu tomar medidas bruscas aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Primeiro, Pedrinho demitiu um profissional que já estava no Vasco da Gama há 8 anos. Se trata aí do fisioterapeuta Alexandre Barbosa, tá? A gente tem questionado muito essa situação da parte de saúde do Vasco da Gama, que alguns atletas fisicamente não têm conseguido entregar. A gente tem questionado aí que alguns jogadores têm sido contratados aí para o Vasco já bichado. Então, o Alexandre Barbosa aí demitido após 8 anos. E essas mudanças não vão parar por aí. Não está descartada novas demissões no departamento médico aí do Vasco da Gama. E, sobretudo, aí a situação do nosso treinador, o Carille. Porque essa semana começa. Vai ter que ter resultado, meu irmão. Por quê? O Pedrinho está entendendo que a gente já vai já para o 4º mês do ano. O time já era, independentemente dos jogadores que a gente tem, o Vasco já era para estar produzindo muito mais, muito mais. Porque se a gente for fazer um raciocínio lógico aqui, o Paiva, ano passado, inexperiente, com muito menos, entregou muito mais do que o Carille está entregando nesse exato momento. E aí é o seguinte, meu irmão, se não vier o resultado, o Carille vai rodar. Vai rodar. Vai ter que entregar resultado nesse começo de Campeonato Brasileiro, certo? E o seguinte, a mesma coisa aí é o Marcelo Santana com relação à situação de contratações. Vai ter que demonstrar. Por quê? Essa situação do Marcelo Santana, ele estava com muita moral aí com o Pedrinho. Só que assim, cara, o
O presidente não manda sozinho no clube, certo? Ele tem conselheiros, tem o pessoal da base política dele, todo mundo já está de saco cheio do Marcelo Santana. O único que está aturando Marcelo Santana no Vasco é o Pedrinho, que dá uma moral para ele muito grande. Então a pressão é muito grande em cima do Marcelo Santana e em cima aí do Carille. Vão ter que mostrar resultado. Seguinte, mas tem outra novidade boa aí. Qual é a novidade? Situação ali do Ryan simplesmente aí sacramentada. Assim como a situação do jogador Léo Jardim, tá? Então são duas renovações de contrato aí que o Vasco está fazendo, muito boa, que os jogadores não venham sair de graça aí. O Léo Jardim, embora tenha esse gatilho aí para simplesmente renovar por mais um ano, há uma preocupação interna com relação à multa rescisória do Léo Jardim, né? O Vasco aí também encaminhando a renovação de contrato do Puma, do Jair, e também o Puma, Jair e Paulinho, certo? Desses três atletas. Aí eu já não concordo. Eu acho que o Puma deu o que tinha que ter dado, que o Jair deu o que tinha que ter dado, mas quero a sua opinião. Perfeito? E assim, né? Só uma coisa aqui, o Pedrinho, você tem que ajudar também. Por quê? Não é só contratar, renovar, tem que simplesmente parar de vender esses jogos aí, porque vendeu o jogo para o Palmeiras, vendeu o jogo aí contra o Flamengo, e vão, não, de mando do Vasco vai ser fora do Rio, hein? Depois vai ser cobrado se o resultado não vier. Vamos falar aqui agora sobre reforços. Por quê? A situação é a seguinte: veio uma informação ontem do canal Atenção Vascaínos, tá? Que é o seguinte, que o Vasco vai fazer investimento, tá? Deixa eu colocar aqui, isso é uma coisa muito importante, tá? O Vasco vai fazer investimento na janela do meio do ano, especificamente em três posições: zagueiro, meia e atacante. Então está aqui a informação do canal Atenção Vascaínos. O Vasco vai reforçar o elenco para o meio do ano. Laureano, e nessa janela doméstica, o Vasco não vai aí simplesmente tirar do orçamento do meio do ano. Então, o que o Vasco está fazendo? Vendo possibilidades aí de mercado. Ontem surgiu uma notícia, tá, sobre a situação do Brian Palácio, aonde eu tomei conhecimento que o Vasco já teve interesse nesse jogador, o próprio jogador não quis vir para o Vasco. E é a maior besteira que o Vasco ia fazer de trazer esse jogador para cá. O jogador que ia vir com passe fixado, com direitos econômicos, 17 milhões. E a situação do Davidson, né? Saiu um informativo agora na parte da manhã que não está descartada a possibilidade do Davidson continuar lá no Atlético Mineiro, tá? Não está descartada essa possibilidade. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque já estava como certa a ida dele para o Fortaleza. E ele, no fundo, está esperando a proposta aí do Vasco. Agora, a grande informação aí é que o Vasco, segundo o jornalista Baran, tá, acabou de escolher o novo representante na Fundação Getúlio Vargas, o novo árbitro, tá? O novo árbitro, segundo o Barão, foi escolhido. O nome não foi divulgado, tá? Mas o novo árbitro teria sido escolhido. Então, assim, a 777 já tem o árbitro dela, o Vasco já teria o seu. Falta agora um comum acordo ser escolhido o presidente lá da Câmara da Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, tá? Isso é muito bom, porque o Vasco quer rescindir esse contrato com a 777.
o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível. E ontem saiu até a questão aí do Marinatti, gente. Pô, o seguinte, pessoal, vamos resolver primeiro essa situação com a 777. Eu já dei o exemplo aqui do casamento. Vamos supor, eu sou casado. Eu sou casado. Se eu sou casado, eu não posso ir para outro casamento. Eu primeiro tenho que me divorciar para ir para outro casamento, gente. Então, é uma situação bem simples, bem básica, para a gente poder entender, tá? Então, só para colocar a informação aqui também com fonte, tá? Para você, torcedor do Vasco, um dia muito legal aí, com notícias bacanas, né? Vamos, vamos colocar aqui para o pessoal, aqui, ó, também, ó. Olha que coisa maravilhosa. O Vasco escolhe representante para a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Tá aí. Deixe nos comentários o que vocês estão achando disso tudo aí, tá? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!